fui formando uma rede de conceitos que lida com o corpo de uma maneira muito diferente da maneira como se desenvolveu a psicoterapia corporal no Brasil, que são formas americanas de conceber a psicanálise, formas americanas da psicanálise do ego, que seguiram para o corpo, usando os elementos do Reich como sendo o Reich psicanalista, e eu trabalho com um outro enfoque, embora eu tenha passado sempre por um processo analítico. Eu acho que é muito importante a psicanálise para que se possa conversar vincularmente, isso é fundamental. Então, eu acho que não existe uma forma, um pacote fechado, simples, assim você se forma um terapeuta corporal, assim você aprende a pensar corpo, mas eu acho que existe uma necessidade de se lidar com práticas e conceitos de uma maneira transversal. E isso eu aprendi fortemente no pensamento nômade do Guattari, que eu combinei com o pensamento do Stanley Kellerman, que desenvolveu um modo americano de pensar dentro de uma tradição americana, que se chama o pensamento formativo, psicologia formativa, que ele chama. Eu não uso como psicologia formativa, eu penso psicoterapia formativa, pensamento formativo, filosofia formativa, que é uma ideia baseada na evolução. Eu acho que para se pensar corpo, é necessário que se pense evolução. Sem isso, não se pensa corpo, não se pensa planeta, não se pensa ambiente, não se pensa ecologia, nada disso que está ligado à questão do corpo. Então, é muito bom a gente poder ter uma formação filosófica para poder lidar bem com conceitos e práticas e costurar eles bem de acordo com a necessidade que se apresenta no tempo. Ponto. Essa sou eu, Regina. Quer dizer, que potência é essa que tem um corpo de gerar conexão com seus ambientes? E o que acontece num processo de colonização, que é o que define um corpo como colonizado? É quando ele reproduz um modelo de mais-valia, aonde existe mais-valia. Então, isso é uma colonização. No momento em que eu te digo, você tem que pensar como eu, porque eu te valido, porque eu te sustento, eu te faço, eu me associo a você com um modo de poder. Você como um anexo meu, que eu exploro para a minha mais-valia. Então, isso é um processo de colonização. Então, como um corpo reproduz um outro modelo? Então, se você pensar, o que aconteceu no Brasil nos anos 70? Nos anos 70, o Brasil estava num processo eu conto isso muito nesse meu livro, num processo de descaracterização total por um nível de censura altíssimo, por um nível de repressão altíssimo, por um nível de mortes e prisões e pessoas que foram embora, etc. Então, a cultura brasileira, quer dizer, o modo de ser corpo, o modo de viver no Brasil, o modo de fazer as coisas, o modo de socializar, o modo de pensar, o modo de viver, o modo de fazer as coisas todas, estava totalmente esvaziado, porque os corpos estavam impossibilitados de fazer as coisas. Então, a redução das ações, corpo, é um conjunto de ações, é um processo modelado por ações e vínculos. O corpo é isso. O corpo não é uma coisa, o corpo é um processo em desenvolvimento contínuo que desencadeia formas ao longo do tempo, as formas do desenvolvimento, com uma necessidade de vínculo que o vivo tem, e no humano, então, a necessidade vincular é enorme, e os corpos vão se ampliando da condição da barriga da mãe até o mundo, quer dizer, da fusão absoluta até a possibilidade
da cooperação e da vida coletiva. Então, o que acontece? Que esse empobrecimento enorme do Brasil, que aconteceu no meados dos anos 70, quando eu voltei, e voltei para o ambiente do Gaiaça, voltei da Inglaterra, onde eu tinha me exilado por um tempo, e aonde eu comecei meu conhecimento do corpo, minha prática corporal, dessas práticas da psicologia humanística, na verdade, que a gente diz aqui hoje ainda, que são haitianas, neo-haitianas, não, mas são da psicologia humanística, que foi um desenvolvimento dos Estados Unidos no final dos anos 60. Então, isso havia se expandido pelo mundo como uma forma possível de viver para os países que estavam bem, que estavam em paz, que estavam se desenvolvendo, que estavam abrigando o crescimento das pessoas, muito diferente do que acontecia com a gente. Então, no momento em que eu volto para o Brasil e encontro aquele Brasil esvaziado, o mundo do Gaiarsa, da onde eu tinha saído, eu tinha estado com o Gaiarsa durante um bom tempo, no consultório dele, com as pessoas dele, participava de grupos terapêuticos dele, que era um lugar onde se acolhia realmente as pessoas naquele tempo terrível. Foi aí que começou a vida, vamos dizer, as vidas de grupo e a ideia de corpo, como os corpos se relacionavam, como os corpos se acolhiam, como os corpos se expressavam, como os corpos se agrupavam como uma forma de proteção, como uma forma de estar juntos e formar alguma coisa. E aí começou alguma coisa nova, realmente, no Brasil, com a ideia de corpos. Ao mesmo tempo, tinha o psicodrama andando junto com a mesma perspectiva. Então, o que acontece com essa colonização? Então, junto com esse corpo esvaziado, o que aconteceu? O que o golpe militar do Brasil, que também tomou a América Latina toda, o que aquilo estava acontecendo? Estava significando uma abertura das fronteiras e era o início daquilo que se tornou um capitalismo global. Então, esse capitalismo mundial integrado, que o Guattari chama de capitalismo mundial integrado, estava de portas abertas para exportar modos de funcionar. Então, aquilo lá que foram as escolas, que nem eram escolas, os modos de lidar com o corpo, com este corpo que grupalizava, esse corpo que lidava com os afetos, esse corpo que se expressava, esse corpo que era vivo, que buscava outras formas de socialização, outras formas de lidar com dinheiro, outras formas de lidar com sexo, outras formas de lidar com família, tudo isso é corpo. Tudo isso é jeitos de fazer com o corpo, modos de fazer corpo para se conectar de uma maneira diferente, mais adiante, longe do modo patriarcal de lidar com os corpos. Não se falava em patriarcado naquele tempo. Patriarcado é uma palavra que apareceu bem depois, né? Mas era aquele jeito familiarista de lidar com os corpos, em que os papéis estavam muito definidos, e era o momento em que o feminismo estava aparecendo, os movimentos negros estavam aparecendo, o movimento gay estava aparecendo dos anos 60, isso tudo se configurou dentro de uma classe média grande e tal, e estava lá, aquilo lá acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, movimento da psicologia humanística, que é exportada para a Europa, porque aquilo estava muito farto, tinha muita fartura nos Estados Unidos de pós-guerra, nos anos 60. Então, isso se exporta para a Europa e foi disso que eu bebi e foi isso que me reconfigurou depois da ditadura, quando eu me afasto do Brasil da ditadura por um tempo. Regina, tem um monte de pergunta aqui que eu queria ler. Não sei se eu te interrompo agora, se você tem... Eu queria só falar mais um pouquinho, não queria ficar pendurada na brocha, né? Tirar a escada. Tem um monte de pergunta interessante aqui, tô louca. Eu sei, mas deixa eu acabar de falar isso. Vai lá. Então, eu queria dizer que esta colonização, quer dizer, é uma modelização
mercantilizada dos corpos. Então, aquilo que era um hábito, como a gente vê, o jeans era uma certa coisa, virou um comércio fantástico. Uma das coisas que dá mais dinheiro até hoje no mundo é jeans, calça jeans, roupa jeans. Então, do mesmo modo que o jeans era alguma coisa improvisado e que significava autonomia, independência, modo de funcionar, modo de ser, sinal, modo de subjetivação, um jeito independente de funcionar, um jeito despojado, um modo isso, um modo aquilo. O corpo também tinha essa característica, ele passou de ser um modo mais natural e mais livre e mais conectivo, fora da família, em bandos e grupos, passou a ser algo desejado, que passa a se configurar como um produto dentro de uma escola, como um treinamento, e passa a ser exportado para o mundo ao longo dos anos 80 já. No final dos anos 70, começo dos anos 80, isso já estava acontecendo. Então, aquele negócio virou um negócio, se mercantilizou e passou a colonizar como tudo. Naquele momento que abriram as porteiras do comércio multinacional, os hábitos, os costumes passam a ser exportados sob a égide de uma coisa americana, de uma linguagem americana, de um comportamento americano, de um modo de funcionar corporativo americano. Então, é isso que eu quero dizer. Colonização é isso. É uma modelização maciça de um corpo que é disfuncional, que não tem nada a ver com a funcionalidade de um corpo em relação aos seus ambientes. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que corpo é esse que está aqui falando. Que corpo é esse que está aí ouvindo. E a gente vai ver que esse corpo, ele tem um pulso, ele tem uma distribuição de excitação, ele tem uma configuração para se relacionar com esta tela, com esta imagem, com os supostos ouvintes e público. Então, tem uma série de configurações corporais que se chama comportamento. Então, um corpo, ele é várias coisas. Ele é um corpo da espécie, ele é um corpo vivo na biosfera. É uma produção do processo evolutivo da biosfera. Então, quando a gente pensa que maravilha, né, que a gente traz uma anatomia evolutiva na gente, eu acho incrível isso. Que a gente evolua e que a gente traga nesse corpo funcionamentos evolutivos que vingaram. Que a gente seja um processo contínuo de produção de corpo, descorporificando, reiterando e recorporificando continuamente. Dentro de um certo embalo, que é o embalo do desenvolvimento. Então, está suposto que a gente nasça numa barriga e que a gente passe por loopings de novos corpos que se apresentam, todos nós somos bebês, todos nós somos crianças, todos nós aprendemos a andar, todos nós crescemos, todos nós passamos pela hormonação, todos nós adolescemos, todos nós adultificamos, todos nós sustentamos um certo corpo que vai amadurecendo, cada um dentro do seu tempo. Isso é inevitável, e todos nós ficaremos velhos, e todos nós morreremos, se não morrermos cedo. Morreremos velhos e completaremos o ciclo maturacional de um corpo. Então, isso é um fato. Isso é um fato, que ser corpo é isso. Ser corpo também é conectar-se. Um corpo se autocontém,
de acordo com a sua história, vincular. Então, corpos mais cuidados, corpos menos cuidados, corpos mais desafiados, corpos menos desafiados, corpos mais misturados, corpos mais isolados, corpos que se tornaram dominantes, corpos que foram dominados, corpos isso, corpos aquilo, nos diferentes ambientes. Então, um corpo não é só família. Então, tudo que a gente vê na psicologia são os corpos familiares. O corpo com a mãe, o corpo com o pai, o corpo com os irmãos. Mas um corpo são processos adaptativos a casas, a condições de poder, a condições históricas, a condições ambientais, assim ou assado, de maior ou menor isso, maior ou menor aquilo, características aonde esses corpos se vinculam, porque os corpos necessitam se conectar. Corpo, adaptação. Adaptação é aquele adaptador que a gente põe para a corrente passar e ligar o aparelho. Então, eu chamo, adaptação é isso, é como um corpo se conecta com os fluxos ambientais, de que maneira. Então, essa adaptação produz a funcionalidade de um corpo. Então, como um corpo se adapta aos diferentes ambientes? Se adapta produzindo formas. Então, esse autor, que eu descobri mais tarde, por volta dos anos 86, por aí, que se chama Stanley Kellerman, é um autor muito interessante, americano, que justamente dentro deste caminho da psicologia humanística, ele se diferenciou de uma maneira super interessante, e ele era um corporalista mão na massa, ele era um manipulador de corpos, como chama? Ele não era um rofista, algo daqueles manipuladores de corpo, que compreendeu que o corpo funciona emocionalmente, funciona para sentir, para se conectar, para produzir ambiente, para ser coletivo e acompanhar o próprio crescimento. Então, o Kellerman desenvolveu essa ideia muito clara de que os corpos se desenvolvem vincularmente. E a vinculação são formas do desenvolvimento, então, da dependência, da busca pela admiração, a busca pelo reconhecimento, a busca pela modelização, e assim os corpos seguem até chegar a um certo ponto de autonomia em que o corpo vai construindo as suas próprias camadas de funcionamento. Então, um corpo é este conjunto de pulso, de desenvolvimento, de camadas de funcionamento para se conectar e produzir ambientes. Então, essa noção de ambiente é fundamental, porque quem domina os ambientes? A gente está vendo o que a gente está vivendo hoje. A gente não pode deixar de pensar que a gente está vivendo um tempo pandêmico, um tempo de máxima exploração do planeta, o planeta por um triz de desconfiguração. O Brasil, nesse estado que a gente está vendo, de ecologias, Amazônia, natureza, meio ambiente, um nível de descaracterização das relações. Então, como o corpo se conecta com este ambiente explorado por uma colonização. Nós estamos no osso, no toco do efeito da colonização. O corpo luta para prosseguir. A gente sabe, a vida, através dos corpos, quer prosseguir. Então, ela sustenta os corpos. Os corpos se viram para continuar. Gente, olha, eu quero dizer o seguinte, quem está aqui é classe média, somos classe média. A gente tem que se pensar classe média. A gente tem que pensar que tem 40% da população brasileira, nesse momento, que está vivendo com $300 por ano. E nós estamos aqui, cada um com o seu computador, cada um com a sua casa, cada um com a sua vida. Somos classe média. E como a gente lida com isso num país em que tem uma classe média tão reduzida, isso sem culpa, sem nada, mas é assim. É assim. O tempo inteiro nós estamos cercados desse ambiente virtual
de vozes e imagens. A gente ouve isso. Eu arrumo cama com meu celular atrás de mim, escutando notícia, notícia, notícia. Eu acho que ideologia é um negócio que idealiza. Então, isso, então, aquilo, então, a justiça, então, o corpo, então, a colonização, então, isso, então, aquilo. Não, este corpo, o que pode esse corpo? Esse corpo está falando aqui. Eu espero que alguém que ouça aqui, nesta rede de classe média, que a Fernanda ativa, que vocês ativam, chegue em alguém que abra para outros lugares e que também faça link. A história dos links é demais. Esse tempo das redes, eu acho uma coisa incrível. A possibilidade da gente ter links. Níveis de intimidade incríveis que as pessoas têm nos meus grupos. Nossa, as pessoas têm níveis de contato através da telinha, num negocinho desse tamanho, níveis e tempos de pulso. Se identifica, Desculpa. sente, pulsa junto, se reorganiza. Então, é uma outra forma que a gente tem que estar mais aberto, mais disponível. Preste atenção nas diferenças. Fique ligado no que está mudando. E o que está mudando é corpos funcionando diferente. Não seremos nunca mais os mesmos. A gente não está fazendo hora para voltar. A gente está mudando. E como a gente percebe a mudança? A gente vê o que um corpo faz para ser quem é. Isso dá a medida de quem a gente está sendo. O que um corpo faz para ser quem é. Ambiente é a mesma coisa que acontecimento, em camadas. Desde a sua casa, das suas plantas, do seu banheiro, do seu dinheirinho, do seu vizinho, do seu gato, da sua família distante, do seu namorado, da sua vida, como? Então, a questão agora é como? Como você está se conectando? Como? Com o acontecimento. O como quer dizer o conjunto de atitudes e comportamentos que fazem a sua dramaturgia e a sua coreografia e o seu processo formativo de corpo, de vida. Então, vamos aprender a descrever o que é, não o que deveria ser, o que poderia ser. Como? Isso daí tem uma prática maravilhosa do Guattari que se chama cartografia. A gente pode cartografar os ambientes onde a gente está, e daí a gente pega o conceito de corpo formativo. Este corpo está fazendo como para interagir com essa cartografia. Com essa cartografia. Dá jeito, não é só eu ir lá lavar minha loucinha na pia. Cada dia não é isso. É como eu me ajeito para isso, como eu me ajeito para aquilo, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Como eu faço? O como eu faço é fundamental, porque o corpo faz. E ele se faz com o que ele faz. O que eu evito fazer, o que eu faço, o que eu prefiro, o que eu gosto, o que eu sinto, com como eu me conecto, com o que eu me conecto. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu reajo assim, eu reajo assado. Eu resolvo assim, eu resolvo assado. Tudo isso são ações. Configurações somáticas. Esse encontro aqui também chama educação somática, né? Tomar distanciamento é assim. É exercer uma ação sobre si para desacelerar um pouco e poder exercer alguma ação sobre si. Então, qual é o próximo passo? Então, a gente começa assim. O que eu estou fazendo para ser quem eu sou nesse momento? O que é?
O que é? Um pausar e um desorganizar a forma. Senão, a gente entra na moral. É preciso, não sei o que lá, deveria, não sei o que, se fosse, não sei como. Não. O que você está fazendo? Ah, está fazendo? Os comportamentos são pulsos do corpo. Se a gente percebe que um corpo modela o seu comportamento pela excitação, a excitação empurra as bordas, traz as bordas de volta e age pelos hábitos de fazer sempre assim, sempre assim, sempre assim, sempre assim. Isso cria estruturas que funcionam sempre assim, sempre assim, sempre assim. Por quê? Porque ganha consistências assim, junta partes com partes de um certo modo para produzir um certo efeito. Então, à medida que você vai tendo essa ação sobre si, não é um ato narcísico, viu, Tadeu? Isso daí é um modo adaptativo mais fino. A mudança é isso, é fazer um modo adaptativo mais fino, experimentando os graus de uma forma, porque toda forma ela tem sentido. Toda forma é conectiva com alguma coisa. Toda forma situa um corpo dentro de uma narrativa maior. E estabelece conexões assim ou assadas. Então, a segunda coisa é o que eu estou fazendo e como eu posso agir sobre essa forma, criando feedback sobre mim mesmo, sobre este corpo, e criar alterações que criem adaptações mais finas e mais funcionais. Mais funcionais. Porque ao criar adaptações mais funcionais, eu permito que a vida continue passando e me leve adiante. Não é que eu vou saber o que eu vou fazer daqui a 6 meses, quando acabar a pandemia. Sei lá. Sei lá. Mas a questão é como estabelecer conexão, pequenas conexões possíveis por onde passe o lugar da diferença. Por onde passe a diferença. Senão a gente fica naquela culpa. Ai, nós somos aquela elite, nós sabemos demais, nós somos privilegiados. Tudo bem. E daí? Vai fazer o quê? A questão é como é que a gente vai estabelecer pequenas conexões e por onde a coisa passa. Por onde a coisa passa. A gestação da diferença. Isso é uma coisa muito legal que eu estou observando. Eu acho que quem está trabalhando com a reprodução, aí a colonização, né, dos grandes grupos, todo mundo fazendo, todo mundo podendo, todo mundo pensando, isso fica um caldo ralo. Caldo ralo. Eu acho que o interessante é que essa separação obrigatória que a gente está tendo cria o aprofundamento e engrossamento de caldos minoritários, locais. A colonização é o discurso do poder. Sim. Aí a pessoa acha que assim ela vai se dar melhor. Ela vai ser... Porque a questão se coloca entre inclusão e exclusão. Que ela vai estar mais incluída em ambientes onde ela vai ter um acesso maior, porque existe toda uma classificação dos incluídos e dos excluídos, dos que têm poder, dos que não têm poder. Então, isso é que faz o jogo da captura dos corpos que se modelizam maciçamente de um determinado jeito. Então, quando alguém começa a falar essa língua bacana, com boquinhas, 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 isso é um modo de achar que você está incluído, porque se você falar de um outro modo, você não vai estar reconhecido e validado e protegido num mundo que você idealiza, porque o mundo do colonizador faz propaganda, que vai ser bom para você.
É que nem quando vestir os índios, vai ser bom para você. Vai ser bom para você deixar de andar pelado, de ter muitos deuses. A hora que você tiver um deus só, olha, você vai se dar muito melhor. É a propaganda da colonização, que serve para tudo, para tudo, para tudo. Então, tudo isso tem que ser olhado no comportamento. E como é que... Aí eu volto para aquele negócio. Como você está fazendo o que faz? Então, porque o corpo dos anos 80, ainda no Brasil, precisava se espanar da caretice. Porque a gente estava querendo sair daquilo que tinha pegado a gente de novo, que era um Brasil conservador, moralista, sexista, todas essas coisas, muito diferente da moral protestante. Uma moral católica é muito diferente. E o Brasil tem, pelas diferenças de classe, as questões de virgindade, as questões de casamento, todas essas coisas eram coisas muito candentes na modelização dos corpos do Brasil. Tem um livro de uma mulher que eu gosto muito, de uma antropóloga, que chama Carla Pinsky, que já tem uns anos esse livro, mas eu sempre volto para ele, porque é um livro que se chama Mulheres dos Anos Dourados. E ela, como a excelente antropóloga que ela é da Unicamp, ela fez uma pesquisa com 5 revistas femininas entre os anos 40 e os anos 60, 65, por aí, 25 anos de pesquisa da modelização do comportamento feminino pelas revistas femininas, tipo Revista Cláudia, tipo Revista Querida, aquelas revistas que ocupavam um lugar incrível no Brasil de modelização dos corpos. Então, o Brasil dos anos 80, quando eu era uma terapeuta cheia de energia, de fazer esparramos tremendos nos grupos, e era aquela coisa, aquela falta de educação consagrada, né? De gritar, de xingar, de chutar, de fazer todas aquelas coisas, era uma forma de enfrentar um Brasil de mocinhas, porque a psicologia se encheu logo de mocinhas. Então, eu enfrentava todas essas mocinhas com suas famílias, seus noivos, seus maridos, seus pais, suas familhinhas. Mas acontece que o Brasil foi sendo cada vez mais capturado pelo poder multinacional global. Então, aquilo que interessava mais era produzir diferença dentro dessa modelização do desejo colonizador fortíssimo que se instalou. Então, eu fui passando para um trabalho muito mais fino de lidar com as formas corporais, do comportamento e criar regulações que eram muito mais funcionais para criar singularidade e diferença. Porque o que importa para nós? Agora a gente vai ver. O que importa é biodiversidade. É a gente alimentar a biodiversidade e não fazer monocultura de comportamento. Não é fazer grandes extensões de soja e de comportamento igual. É monocultura comportamental. Você tem que fazer biodiversidade de funcionamento. Então, muda, pequenos grupos, assim, assado, misturado, combina esse com aquilo e junta com aquele para funcionar, e nananana. A valorização da diferença, a produção da diferença, aí se tornou importante a partir dos anos 90, com a ideia de ecologia que foi ficando cada vez mais forte. Em 92, teve o primeiro encontro de meio ambiente no Rio de Janeiro, em que o Guattari lançou aquele livro, As Três Ecologias. Esse livro mudou a minha maneira de pensar, absolutamente. Então, eu fui atrás de um pensamento que pudesse entender o funcionamento dos corpos e modelizá-los na sua relação com as ecologias. E ecologias não é só ecologia física, tudo é ecologia. Agora nós estamos numa ecologia virtual.
efêmera, mas o esforço que a gente está fazendo é incrível de se conectar aqui dentro, de fazer funcionar esse ambiente, ecologia, ambiente, que é físico, que é afetivo, que é incorporal, que é de poderes, que é de valores, que é de saberes, tudo isso são ecologias, porque a gente se comporta e se conecta dentro desses ambientes para fazer eles funcionarem. Então é isso, entendeu?